Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui em uma terça-feira de estudo da Fraternidade Jesus Amigo. Então, hoje nós estaremos com a Aurelina aqui com a gente e com certeza será uma noite de muito aprendizado. Então, convide seus amigos que possam vir aqui neste momento, partilhando deste momento de estudo, de conhecimento do Evangelho. Daqui a pouquinho a nossa irmã já vai estar chegando, está faltando uns minutinhos ainda, é para dar tempo para vocês ir lá tomar uma águazinha para a gente iniciar os estudos da noite, né? Sempre rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ajude, né? Para que a gente possa, assim, estar de mente e coração aberto para o aprendizado, né? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho, tá faltando uns minutos ainda. Convide seus amigos, que com certeza será uma noite de muito aprendizado, né? Estamos aguardando a nossa convidada. Então, meus amigos, hoje, dia 21 de fevereiro, uma terça-feira de estudos. Boa noite, Disseu, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. A nossa convidada daqui a pouquinho está chegando e hoje nós estaremos estudando a Bíblia. A nossa mensagem hoje vai estar lá em Provérbios 14, 23, que a Aurelina vai estar aqui junto com a gente. Isso. Aceito o convite aí, Aurelina, para você vir fazer parte dessa noite de luz. Eu mandei o convite para você. Isso. Muito bem. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Noêmia. Tudo bem? Graças a Deus. Ainda mais hoje, Oi? ainda mais com essa oportunidade hoje, né? De grande valor para nós. Pois é, vamos aproveitar a data, que tem muitos que não estão nem lembrando, né? E vamos falar um pouco, vamos conversar, vamos estudar. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer a prece, rogando a Mãe Santíssima, a Jesus, que nos ajude, nos fortaleça dentro desse propósito de estar buscando o seu Evangelho. Nós tenhamos coragem de fazer esse movimento em busca do Cristo. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, minha amiga, fique à vontade. Muito
Obrigada. Olha, boa noite a todos. E estamos aqui, graças a Deus, nesse novo ano e dando início aos nossos estudos, à nossa conversa e com a continuação do nosso aprendizado, que o nosso aprendizado é eterno. A gente olha para trás e vê que nós nada sabemos, que temos muito, muito a aprender. E hoje, o nosso assunto será sobre o valor do trabalho. Aparentemente, quando nós falamos valor do trabalho, a impressão que nós temos é que é um assunto puramente material. Porque quando a gente diz de trabalho, ele sempre está ligado às nossas ideias, às nossas necessidades materiais. E nós esquecemos que o trabalho é uma bênção. E que na Bíblia já se falava da necessidade do trabalho, já se falava da bênção do trabalho, já desde o Velho Testamento. E nós temos diversas passagens da Bíblia falando sobre o trabalho. E hoje nós vamos falar, estamos dando um foco maior falando sobre o trabalho em Provérbios. Mas não é só em Provérbios, não só nesse item que nós vamos falar, sobre que o trabalho é necessário, que a falta do trabalho nos leva à pobreza. Não é só sobre esse item. Nós vamos falar do trabalho de um modo geral. Porque nós temos exemplo, eu anotei aqui um pouquinho, sobre vários itens da Bíblia, várias passagens do Novo e do Velho Testamento que falam. Então, em Gênesis, começa na 3:19, falando do trabalho de Adão e Eva. Êxodo também fala sobre a lei, já fala sobre a lei de trabalhar. Éfeso, Tessalonicenses, Timóteo, depois vem Timóteo, aí no Provérbios, né, conforme eu disse. Mateus fala sobre trabalho. E assim nós temos diversas citações, sendo que a mais conhecida de todos nós, talvez, seja a de João, quando João diz que Jesus, ele menciona as palavras de Jesus dizendo que o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, nós podemos notar que o trabalho, realmente, ele tem um caráter que, normalmente, nós, seres humanos, levamos para o lado do caráter material, de suprir as nossas necessidades. Mas ele tem esse caráter espiritual que é muito mais importante e que já vem sendo ventilado desde o Velho Testamento, a necessidade do trabalho. Por que a necessidade do trabalho? Imaginemos nós, se lá na Idade da Pedra, quando éramos nos primórdios da humanidade, se não houvesse trabalho. Porque o trabalho rudimentar, que é o que nós sabemos daquela época, mas através desse trabalho, ele impulsionou o progresso relativo, foi passando com o tempo. Mas se hoje nós estamos no ponto que nós estamos, é graças ao trabalho. Porque o ócio, ele retarda o progresso, ele retarda a nossa inteligência, ele retarda a nossa evolução. No nosso livro tão querido, o Livro dos Espíritos, a partir tem a lei do trabalho, no terceiro livro, né? A terceira lei do trabalho. Então, a partir da questão 674 até a 685,
a doutrina espírita nos leva a entender mais sobre o trabalho, conhecer, compreender e praticar essa lei tão necessária à evolução. A gente, quando nós pensamos na lei do trabalho, no trabalho como uma parte espiritual, nós temos que imaginar que nós somos seres que estamos em constante evolução e devemos estar. Então, através do trabalho é que esta evolução vai se processar, porque nós sabemos que o ócio vai fazer com que nós permaneçamos parados, estagnados. E é muito interessante que a gente tem várias histórias, mesmo na doutrina espírita, porque é igual eu falei, quando a gente fala em lei do trabalho, a gente dificilmente olha para a parte espiritual do trabalho. E a doutrina espírita preocupa muito com esse lado. Então, tem várias histórias sobre o trabalho, a necessidade do trabalho. E quase todos nós conhecemos Humberto de Campos, que se denominou Irmão X. Ele tem várias histórias muito interessantes, e entre elas eu escolhi para nosso aprendizado dessa noite, esta é o remédio da preguiça. Eu achei muito interessante porque ele toda a história deixa um ensinamento para nós. E outra coisa que me chama muita atenção nessas histórias são alguns itens. Porque se um item da história me chamou a atenção, aquele vai estar impregnado na minha mente que em um momento oportuno eu vou mencionar, eu vou levar aquele conhecimento a outra pessoa. E, geralmente, cada pessoa tira um pedacinho que para eles chamou mais atenção. Então, vamos ver essa história do remédio da preguiça. Quando a gente fala remédio da preguiça, nos remete até uma coisa assim meio paradoxa, né? Mas acontece que havia um senhor chamado Januário Pedroso. E o sonho desse Januário era trabalhar em serviço público. Porque ele tinha aquela imagem que muitas pessoas têm, que no serviço público pode enrolar, não precisa do serviço sair, você entra fora do horário, sai antes do horário. Então, essa imagem que, infelizmente, ela rola por aí. E assim era o nosso companheiro Pedroso. Ele, depois de mover céus e parentes e tudo conhecidos, ele conseguiu ingressar no serviço público. E a parte que ele trabalhava, onde ele trabalhava, ele tinha que visitar e mexer com agricultura, pecuária, esse item, como seria hoje, como diríamos, o agronegócio, né? Porém, na sessão do Januário, para começar, ele sempre chegava atrasado, não era pontual. Chegava atrasado e, como o chefe, ele olhava, o chefe já estava lá sentado, aí ele mexia nos papéis, a mesa dele era uma montanha, né? Mexia nos papéis como se estivesse trabalhando. Se o chefe tinha de sair, como ele saía muito por outros motivos, ele também saía da mesa, deixava o paletó na cadeira, né? E saía para conversar com outros que tinham a mesma ideia que ele, a mesma maneira de pensar. Aquele ele passava o dia. E as obrigações, desculpa, os despachos que ele tinha que fazer, ia se amontoando. De vez em quando, o chefe chamava: Ô Januário,
traz tal papel assim, assim que eu te dei. Ele ia lá naquela montanha e revirava e lá por baixo ele encontrava. Chegava lá no chefe e falava, aqui está o papel. Aí o chefe olhava, mas Januário, você não fez o que foi pedido. Ele falou assim, não, eu olhei tudo, mas está faltando o selo. Aí o chefe dizia, mas o selo faz parte do seu serviço, para completar o serviço. Do jeito que eu te entreguei, está aqui. E assim, Januário ia fazendo com todos. O chefe pensou de uma forma de fazer com que o Januário trabalhasse. Então, transferiu o Januário para o norte do país. Chegando lá no norte, ele falou, você vai ficar uns tempos sem dar notícia, porque é longe, mas lá tem muito serviço. Então, você, daqui um ano, nas suas férias, você vem para me contar como que foi, quais os progressos e tudo, porque os relatórios você vai ter que ir mandando. Assim, quando passou um ano, Januário chegou e falou que estava de férias, mas que não ia voltar para o norte mais não. Que lá no norte era uma região muito difícil, muito seca, e que ele não tinha condição, ele não tinha feito nada, porque lá não tinha condição de trabalho. Aí o chefe notou, né? E disse para ele, não, então eu vou te mandar para o sul. Foi para o sul, depois das férias. Ficou mais um ano. Quando Januário volta, Januário fala, no sul não tem condição de trabalhar. Tem água demais. Faz muito frio. E tudo que eu tentei fazer foi impossibilitado, porque o tempo, a temperatura lá não ajuda. O chefe pacientemente falou, então você vai para o oeste. Ele foi para o interior, no oeste. Ficou um ano. Quando Januário volta, não tem condição de trabalho, porque o oeste tem muitas florestas, tem uma mata muito fechada, e tudo que eu vou falar, eles não aceitam, então não tem jeito. O que o chefe fez? Falou, então agora eu vou mandar você para o leste, mas lá você vai ter que ficar 2 anos, porque todo ano você vem de férias e fala alguma coisa. Aí foi. Quando chegou lá no leste, passou os 2 anos, quando Januário volta, como foi lá, Januário? Mas, no entanto, todo mês chegava o telegrama, ele marcando encontro, porque para não atrasar o salário, né, dele, né? O salário dele era em dia. Quando chegou, passou os 2 anos, falou, como é que foi, Januário? E então, não tinha condição de trabalhar. Porque lá o pessoal é muito ruralista, não aceita novidades, então foram 2 anos que eu não fiz nada. Resumo, o chefe pensou, bom, tá difícil, não tem condição, ele é impenetrável, ele é impermeável, ele não tem jeito, não tem mudança. Então falou com ele, então você vai ficar aqui mesmo. Mas o chefe imaginando, bom, o que eu vou fazer com ele? Já mandei para tudo quanto é lado, ele vai, mas não faz nada. Mas por que ele não fazia? Ele já era preguiçoso, ele escorava o serviço nos outros. Ele achava que cargo público era permitido enrolar. Ele podia enrolar porque ele não ia ser mandado embora. Ele estava lá já há muito tempo, né? E não precisava dele se preocupar. Mal sabia ele que o serviço público, a responsabilidade é muito maior. Porque se ele trabalhasse para uma pessoa, uma firma, a responsabilidade dele seria menor, porque ele teria de dar contas a uma pessoa, a uma família. Agora, cargo público, ele é uma sociedade, ele trabalhava para uma sociedade. E mesmo assim, ele não se convenceu, não despertou para a realidade. Passaram-se os anos, ele aposentou-se da mesma forma e desencarnou. Quando ele
desencarna, ele não descobriu que tinha desencarnado. Achou que estava continuando no trabalho. Mas ele achava que lá que era, ele sentia muito mal, sentia, assim, as pessoas não ligavam, ele conversava, ninguém dava a mínima atenção para ele. Ele ia lá no antigo serviço, conversava com os colegas, ninguém ouvia, né? Porque ele ainda não tinha visto que ele já era um desencarnado. E ele começou a sofrer demais. Aí ele chorava, ele lamentava que ele era um abandonado, e até que ele despertou que ele tinha desencarnado. Aí o sofrimento dele foi muito maior. E com esse sofrimento que ele ficou, ele esquecia de pedir ajuda ao mentor, pedir a Deus. Era só lamentos, porque levou uma vida de rolo. Então, desencarnar também ficou. Até que depois de muito, muito sofrimento, ele lembrou que ele podia pedir ajuda. Ele ia pedir ajuda a Deus. E ele orou fervorosamente, pedindo para que viesse alguma coisa para ajudá-lo, porque ele já não aguentava aquele sofrimento. Bom, quando ele, depois da oração, apareceu um senhor e falou com ele: eu sou o seu mentor. E foi explicar para ele que era o mentor, que tinha acompanhado ele a vida toda enquanto encarnado, tinha aconselhado ele a ter responsabilidade, amor ao trabalho, e que ele levou essa vida toda, por isso a causa do sofrimento dele. Por isso a causa que ele chegava perto das pessoas, todos o ignoravam, ninguém nem lembrava dele mais, porque ele não fez questão de nem ser amigo de ninguém. Aí ele chorou demais e falou com o mentor: bom, então eu quero uma nova oportunidade. Eu preciso de uma nova oportunidade e eu gostaria de trabalhar no mesmo local, para mim dar valor ao serviço e saber quantas pessoas que eu dei prejuízo por não ter cumprido com a minha missão direitinho. Aí o mentor dele falou assim: bom, agora realmente você vai ter uma oportunidade. Mas me conta uma coisa. Quando você estava ainda encarnado, se tinha um incêndio nas propriedades e ele se procurava, o que você falava para fazer? Ele falava assim: o remédio contra o fogo é o contra-fogo. Então, aí eu dava para eles esse conselho, eles faziam e tinha resultado. Aí o mentor falou assim: pois é, o remédio para você também vai ser o contrário. Como você, já nessa encarnação que você saiu agora, você já estava com essa oportunidade de trabalhar no serviço público, foi uma oportunidade que você tinha pedido para poder consertar, para deixar o ócio ser uma pessoa mais produtiva. Você não aproveitou e agora a sua próxima oportunidade eu não posso te dar a mesma coisa. Então vai ser o contrário. Você vai renascer paralítico. Aí você vai poder estar, apesar da paralisia, você vai ter plena consciência. Você poderia trabalhar, que você do valor e da importância do trabalho. E assim aconteceu com o Januário. Então, gente, o que acontece com todos nós? O trabalho nos foi dado para o nosso progresso, para o nosso crescimento. E mesmo o trabalho que nós estivermos, se não for aquele trabalho que a gente gostaria, mas devemos fazer da melhor forma possível, da melhor maneira, porque é o serviço que Deus nos encaminhou, que Deus permitiu que nós fizéssemos, muitas vezes para quitar os nossos débitos do passado.
E mesmo quitando os débitos, a gente deve sempre imaginar que aquele trabalho ele está sendo útil, não é só para nós, não é só para o nosso crescimento, não é só para o nosso progresso. Todo trabalho é um crescimento, nos capacita para o crescimento e é um crescimento também é um auxiliar na lei do progresso. Então, tanto que nós temos que sempre observar como que nós temos que ser o trabalhador cristão. Como que deve proceder um trabalhador cristão. Então, nós, como espíritas, devemos sempre colocar em nossa mente: será que eu estou sendo um trabalhador cristão? Mesmo quando eu não estou fazendo o serviço que eu gostaria, não estou na profissão que eu gostaria, quem sabe, através desta profissão, de eu fazer bem feito, eu vou ter a oportunidade de ingressar, de chegar onde eu desejo. Eu conheço muitas histórias assim, que a pessoa, às vezes, no princípio, está fazendo aquilo que não gosta, não é aquilo que deseja. Porém, pelo amor com que faz, pela dedicação, chega a oportunidade de a pessoa encaixar naquilo que ela sonhava, naquilo que ela gostaria. E aí ela chega no bem-estar, que é como o livro dos Espíritos também fala, o bem-estar, que a gente adquire o bem-estar através do trabalho quando nós estamos fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Então, eu anotei aqui 7 conselhos para um trabalhador cristão. Então, em cada um, nós vamos ver se nós estamos dentro dessas normas. Porque é lógico que aqui são apenas 7. Tem muito mais coisas que nós podemos fazer para ser um bom trabalhador, para ser um trabalhador cristão. Então, o primeiro item seria este: tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Faça tudo para a glória de Deus. Então, quando eu estou fazendo o trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho de coração. É como se eu estivesse ali, aquele patrão, aquela firma, estivesse ali Deus, porque ele está, mas pessoalmente, e que eu estivesse me observando a trabalhar, olhando a minha maneira de ser. Então, tudo que a gente fizer tem que fazer com o coração, por mais difícil que seja. Pensa no outro. Vou dar um exemplo, uma professora, se ela está lecionando, mas não é aquilo que ela deseja, que não é esse o sonho dela, mas ela tem que ser a melhor possível para os alunos, se esforçar ao máximo para que ela, os pais daqueles alunos, os próprios alunos, progridam, e ela, com esse amor, essa dedicação, ela também está trabalhando para o seu próprio progresso e, quiçá, para no futuro, ela ir para um trabalho que ela gostaria. O segundo item, segundo conselho, seria trabalhar para tornar o mundo melhor. Imaginemos o nosso mundo atual. Há muito trabalho e também há muita falta de trabalho. Muitas pessoas, às vezes, imaginam assim: bom, eu estou desempregada há anos, se eu conseguir um trabalho, dessa vez vai ser diferente. Eu quero um trabalho, vou trabalhar com dedicação, vou trabalhar com amor, mas seja qual for o trabalho, de acordo
com o bem, né? De acordo com o bem, é um trabalho divino e deve ser direcionado para um mundo melhor. Porque se hoje eu estou trabalhando, tem muitos que podem não estar, que gostariam de estar. E o meu trabalho, por menor que seja, ele vai contribuir, né, para um mundo melhor. Então, o terceiro item é isso. Embora possa parecer pequeno o trabalho, além dele contribuir para um mundo melhor, eu devo fazer a minha parte. Eu devo dar o meu melhor. Isso vai fazer toda a diferença no trabalho. Se eu der o meu melhor. Se eu fizer o trabalho com preguiça, chateado, louco que termina para que eu vá para casa, eu não estou dando o meu melhor. Eu estou ali cumprindo horas, cumprindo horário. E talvez, se eu não tiver de assinar o ponto, eu nem vou cumprir todo o meu horário. Então, o trabalho, a gente tem que pensar que eu estou fazendo para um mundo melhor. E, por menor que seja o nosso trabalho, nós temos que dar o nosso melhor. Isso vai fazer a diferença no trabalho. O quarto item é que nós sejamos diligentes no trabalho. O que é isso, ser diligente? Ser diligente é ser dedicado, é ser cuidadoso, ser esforçado, agir com prontidão. Vocês já imaginaram se um médico não for diligente? Existe, né? Existe isso. Mas todo mundo reclama quando acontece e a responsabilidade dele é grande demais. E o meu trabalho, por menor que seja, será que não preciso de ser diligente? Eu não preciso de ser esforçado? Não preciso ser dedicado? Não preciso de agir com prontidão? Voltando ao médico, se acontece uma pessoa em estado grave, vai para o hospital, o médico não é diligente, né? Não age com prontidão. Quando chamado, ele não está ali logo para atender o paciente que está em estado grave, ele pode chegar muito tarde. E será que sempre que ele chegou tarde foi por motivo maior? Nem sempre. Então, todos nós, em tudo que nós temos que fazer e que nós passamos em nosso trabalho, nós não devemos esquecer disso. Dedicação, cuidado, esforço, prontidão. É isso que Deus espera de nós em nosso trabalho. É isso que o outro espera, o próximo espera. É isso que aquele que está dependendo do nosso trabalho está esperando. O quinto item é ser pontual, digno, correto, dedicado e proativo. Outro dia eu estava vendo que um dos itens, o item, em primeiro lugar, que as firmas olham para no empregado, é ele ser proativo. Ele estar de prontidão. Ele ter expediente. Ele resolve o problema, que seja lá conforme for mais fácil para ele, dentro da lei, lógico. Né? Então, outra coisa, ser pontual. Eu posso pensar assim, mas fulano de tal chega atrasado, Beltrano chega, eu também posso chegar. Mas, algum dia, quando eu partir dessa dimensão, esse meu trabalho, essas minhas horas, quando forem me mostradas, vai ser junto com aquele outro meu amigo, meu colega de trabalho, que também chegava
que não era pontual e que eu espelhava nele. Não, ele vai ter o horário dele, o dia dele, a hora dele prestar contas. Eu vou ter o meu dia e a minha hora de prestar contas. Então, porque fulano, Beltrano não é nenhuma dessas qualidades, não devo me espelhar. Eu tenho que ser, porque eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta do meu trabalho. Então, vamos lembrar sempre disso, porque o contrário do pontual, do correto, do proativo, é aquele distraído, aquele faltoso, aquele negligente com o horário, qualquer horário serve, com as tarefas, né? E tem um provérbio que eu achei muito interessante, vocês verem que até no Velho Testamento já se falava nisso. Tem um provérbio que fala assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Olha como é sério. Então, ser pontual, ser correto, ser proativo, isso demonstra uma dedicação também ao trabalho. Então, no trabalho, posso ganhar, às vezes, pensar que eu não ganho aquilo que eu mereço ganhar muito mais. Mas enquanto eu estou naquele trabalho, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que dar o meu melhor. E daí eu vou trabalhar para me alcançar aquilo que eu desejo. E a própria espiritualidade, os meus próprios mentores vão ser os meus advogados, vão estar ao meu lado para que eu alcance o meu objetivo. Emmanuel fala na mensagem 65, que eu acho muito interessante, que sobre o trabalho voluntário, que quando a justiça divina nos procura no endereço exato para cobrar os nossos débitos, se nos encontra no trabalho em serviço do próximo, ela adia a cobrança por tempo indeterminado. Isso é muito importante, isso é muito sério. É uma frase que eu gosto muito, que eu guardo muito, que eu valorizo muito. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou falando sobre isso. Porque poucas pessoas conhecem e poucas pessoas sabem da importância. O sexto, abandone a preguiça e as distrações. Seja um trabalhador exemplar. Busque crescer, aprimorar, estude, pesquise, estimule-se a desenvolver suas habilidades. Trabalhe com amor. Então, não é aquela pessoa deixada, colocou ali, você só faz isso. Só pegar um carimbo daqui, de uma mesa para na outra mesa. Mais nada. Nós temos que, dentro do nosso trabalho, procurar crescer, procurar ajudar, estudar, aprimorar, até para nós ajudarmos o próximo, tem que ser mais útil. Então, isso de querer crescer não é ambição, faz parte da nossa vida, faz parte do conjunto de coisas para o nosso progresso. Então, são desenvolvimento de nossas habilidades e faz parte do trabalho com amor. Então, são muitas pequenas coisas que para nós, às vezes, passa despercebida e que são importantes e que é no nosso dia a dia. Não pensemos nós que na nossa, por exemplo, uma pessoa que é dona de casa, que não precisa desses itens, precisa sim. Isso tudo faz parte. É o trabalho de um modo geral. Uma dona de casa trabalha muito,
muito, muito mesmo. E se esses itens, esses conselhos foram observados também por ela, terá o trabalho ela se sentirá mais tranquila, mais suave, mais leve. Porque, em primeiro lugar, ela vai trabalhar com amor para um mundo melhor. Então, é de grande importância. O último item dos 7 conselhos é: seja grato pelo trabalho. Pode não ser o emprego que você deseja, mas a gratidão abrirá as portas para aquele que você almeja. Olha que coisa interessante. Quando a gente é grato, as portas se abrem para aquilo que a gente deseja. O ser grato é tão simples. É só olhar que aquele lugar que nós estamos, quantos gostariam de estar? Quantos estão em lugar muito mais difícil, muito inferior? E nós estamos ali pela graça divina, pelos nossos méritos. Então vamos ser gratos. Se não é o local que eu quero, se não é o jeito que eu quero, mas pela minha gratidão, eu vou abrir o caminho, as portas, para chegar onde eu desejo. E para ter essa gratidão, eu, além de ser em palavras, eu tenho que agir. Agir como? Agir com paciência. Vocês acham que uma pessoa impaciente no trabalho está sendo grato? Tem que agir com bondade. Aquele que trabalha sem pensar no bem-estar, na harmonia, na felicidade do próximo, ele está sendo grato? Tem que ter prontidão. Aquele que tudo que a coisa é para aquela hora, mas com ele é para depois de amanhã, está sendo grato também, porque naquela hora é a hora necessária. Gentileza, a gente está vendo faltar tanto gentileza no trabalho. Às vezes a gente vai em determinado lugar, as pessoas tratam tão mal e a gente pensa: se eu não volto aqui mais, né? Em lojas acontecem isso, infelizmente. Às vezes a pessoa não tá feliz ali, mas não sabe lidar. Então, desconta no outro na falta de traquejo ao falar, na falta de gentileza. Aquele que chegou ali, ele não compra e ainda sai bastante chateado e fala que não volta. Essa pessoa, se ela não está satisfeita ali, ela gostaria de estar em outro lugar. Mas ela está abrindo as portas pela maneira de ser. Empatia. A gente tem que entender o outro, principalmente se for no caso de um sofrimento, de uma necessidade. Humildade. Não se achar o grande, que sabe tudo. Eu sei tudo. Não existe ninguém que sabe tudo. Neste nosso mundo não existe ninguém que sabe tudo, que conhece tudo. Fidelidade, né? Também não mentir, ser uma pessoa honesta. Então, gente, tem muitos motivos para que nós saibamos como nós devemos trabalhar. Tem muitas maneiras de trabalhar bem, de crescer, porque vamos lembrar que um dia nós iremos dar conta desse trabalho, se o fizemos ou não. Tem uma outra história do irmão X, que é um religioso. Esse religioso, sim, tudo ele sabia, lia todos os livros, anotava as coisas que ele achava importante, guardava
todos os ensinamentos que podia. E ele achava que com isso ele estava assim muito bem, né? Até que chegou o dia do desencarne que ele partiu. Quando ele desencarnou, ele chegou lá como diz, perto do seu mentor, e o mentor falou com ele: pois é, meu querido, meu discípulo, você teve uma vida longa e eu te dei muitos ensinamentos. Onde você colocou, né? Quando eu te falei sobre as crianças desnutridas. Ele falou, bateu no peito, guardei tudo no meu coração. Falou, pois é. E quando eu falei com você daquelas mães em sofrimento, o que você fez? Ele bateu no peito, guardei tudo no meu coração. Falou, pois é. E os desempregados que você tinha conhecimentos que às vezes você poderia encaminhar alguém para trabalhar. O que você fez? Ele falou, guardei tudo no meu coração. Aí o mentor falou assim, pois é, você guardou tudo no seu coração e esta não é a postura que você devia ter. Porque quando eu passei todos esses ensinamentos para você, era porque você tinha talento para ajudar as crianças famintas, você tinha talento para ajudar os desempregados, você tinha talento para conversar com as mães em sofrimento. Você guardou tudo em seu coração. E agora? Aí ele chorou, e chorou muito, e pediu uma nova chance. Aí o mentor falou, você vai ter uma nova chance. Porém, a sua situação agora vai ser muito mais difícil, você não vai ter as facilidades que você tem. Então, a sua luta vai ser muito maior. Mas, se você conseguir passar por essa prova, na sua próxima encarnação, aí eu voltarei como seu mentor, mas o nosso trabalho também vai ser muito maior. Então, gente, o que acontece conosco? A gente recebe esses talentos, mas não é para guardar no coração. Não tem aquele evangelho que de Mateus, né? Mateus conta da parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. Jesus deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. Teve um que ganhou 10 talentos, o outro ganhou 5 e o outro ganhou 1 talento. E o Senhor, as terras, lá foi viajar e deixou cada um com seus talentos. Segundo dizem, a cada talento correspondia a 20 anos de trabalho. Tão valoroso que era. Mas por que será que o Senhor deu 10, repartiu assim tão irregularmente esses talentos? Porque o Senhor, nesse caso, representa Deus. Ele sabe da nossa condição de fazer prosperar os talentos que nos dão. Por que Chico Xavier tinha tantas espécies, tantos tipos de mediunidade? Quem de nós teríamos ou temos a metade, nem um quarto, nem um décimo, quiçá? E se tivéssemos, será que seríamos um Chico Xavier? Nós iríamos fazer esse talento prosperar? Imagine o Chico com seu talento, como que ele aproveitou, ele escreveu, ele psicografou quantos livros, o bem que ele fez
ultrapassou Pedro Leopoldo, ultrapassou Minas Gerais, depois ultrapassou Pedro Leopoldo, Uberaba, Minas Gerais, o Brasil e no mundo espiritual. O que é isso? Talentos. No Evangelho, quando o Senhor voltou, ele foi procurar de cada um. E o Senhor, olha, você é que eu dei 10 talentos, e deu os talentos que eu te dei. Ele apresentou o dobro, ele apresentou 20. O outro, que deu 5, e deu os talentos que eu te dei. Está aqui os 5 e mais 5 que eu ganhei. A prontidão, o que fez? Ele falou, eu sabia que o Senhor procura onde não tem, é uma pessoa muito rígida. Então, o que eu fiz? Eu enterrei o seu talento, o talento que me deste. E o que o Senhor fala? Servo inútil. Você vai para ser atirado onde houver choro e ranger de dentes. E aqueles que prosperaram, que dobraram os talentos, foram regozijar-se com o seu Senhor. Então, nesse mundo, nesse tempo atual, nós também temos os nossos talentos. Quantas dificuldades nós estamos vendo no mundo hoje? No Brasil, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Será que nós não podemos fazer nada? Quando a gente vê falar das crianças, aquelas condições, as crianças índias, será que nós pensamos igual do único talento? Bom, elas estão muito longe. Eu estou aqui em Minas, não posso fazer nada. Será, gente? Quando nós lembramos do terremoto na Turquia, na Síria, a gente para e pensa, bom, esse está mais longe ainda, não posso fazer nada. Quando a gente ficou sabendo das enchentes que teve em São Paulo, agora anteontem, e aí? Também não posso fazer nada? Vamos imaginar que nós podemos sim. Nós vamos ficar de braços cruzados? E as nossas vibrações de amor? E as nossas orações? Nosso pedido ao Divino Mestre para que pessoas que estão perto desses necessitados possam se mover na ajuda a eles. Então, não existe hora que a gente possa dizer, eu não posso fazer nada. Porque todos nós temos talento, todos nós temos, e principalmente nós espíritas, temos essa ferramenta tão importante chamada prece. Essa ferramenta, ela não tem barreiras. Em qualquer lugar que nós estivermos, ela é a nossa comunicação com onde está a necessidade. Então, nós temos que confiar e ajudar. Porque isso é o que nós dizemos também um trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário não é só aquele que é o muito importante, eu doar de mim, eu trabalhar numa casa espírita, eu trabalhar numa ONG em favor do próximo. É o trabalho de doação. Esse trabalho é importantíssimo. Ele muda o ambiente e muda o trabalhador também.
E, né? Então, ele é tão importante, o trabalho voluntário, que Emmanuel fala assim: não há investimento melhor para a alma do que o trabalho de doação, pois ele quita débitos do passado, garante as realizações do presente e representa créditos para o futuro. Olha como é importante. Então, se eu não posso fazer um trabalho das minhas próprias mãos, eu faço o trabalho voluntário das minhas orações. Então, é o que eu digo: ninguém está excluído da possibilidade de trabalhar, de ajudar e de servir. O trabalho eu estarei fazendo em meu próprio benefício e em benefício do próximo. Seja o trabalho material, seja um trabalho espiritual. Então, para nós encerrarmos, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores. A maioria das pessoas até conhece o espírito Maria Dolores. Maria Dolores era baiana e ela nasceu em 1901 e morreu em 1958. Ela, inclusive, ajudou o Edivaldo a construir a mansão do Caminho também. E depois, a partir de 1970, se não me engano, ela começou através do Chico Xavier, mandar as suas poesias. São lindas. Mas ela tinha sido jornalista, ela e o marido dela fundaram um jornal lá na Bahia, e ela já escrevia. E depois ela passou, e aí ela tinha conhecido a doutrina espírita, né? Portanto, que, igual eu estou dizendo, ela foi uma das auxiliares do Divaldo. E as poesias dela, para quem ainda não teve oportunidade, procura. Ela tem poesias para todos os momentos. São maravilhosas. Então, eu gosto sempre de procurar uma poesia de Maria Dolores para qualquer explanação que eu vou fazer. Sempre tem uma poesia adequada ao momento. E essa de hoje, ela chama Trabalha, Espera e Confia. E foi psicografada pelo Chico Xavier. Então, a poesia é o seguinte: há coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutas, mais avanças, em triste e espinhosa via, não esmoreças. Contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente. Trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa, servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhastes calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia.
para a cura da ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Maria Dolores. Então, gente, como vocês podem notar, maravilhosa a poesia de Maria Dolores, porque ela fala tudo, os nossos perrengues, né, do dia a dia, e a grande chave é trabalha, espera e confia. E com essas palavras, com essa poesia, eu encerro a nossa conversa, né, o nosso estudo dessa noite. Quero agradecer a Noemi, que me convida sempre, pela sua bondade, o seu carinho. Agradecer a todos que estiveram conosco e que estarão, né? Que vai ficar a live, fica gravada, né? Então, que estarão conosco. E vamos lembrar sempre, gente, trabalha, espera e confia, porque o trabalho é a nossa grande chave, é o remédio para o nosso progresso. E agora passo a oração. Então, eu gostaria de convidar a todos para que nós elevássemos nosso pensamento a Jesus, ao nosso Divino Mestre, em gratidão por esta noite. Jesus, nós agradecemos por essa sublime oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouco do seu sagrado ensinamento. Sabemos que muitos estão distraídos nas suas alegrias, nas suas diversões. Pedimos por eles também, para que um dia, algum momento, eles também possam despertar. Não que a alegria seja perniciosa, mas para uma alegria maior, a alegria do bem, a alegria do trabalho, principalmente do trabalho voluntário, a alegria de fazer o próximo feliz, a alegria de trabalhar assim como Deus, assim como Jesus disse, que o Pai trabalha até agora e que Ele também trabalha. Que nós sejamos também trabalhadores desta grande seara. Abençoe-nos, protegei-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima vez. Grande abraço, meus amigos, e até mais. Até mais.